queridos, graça e a paz de Cristo para a sua vida. Estou aqui mais uma vez para trazer aqui uma mensagem de 365 dias andando com Deus e hoje, quinta-feira, 11 de dezembro. Você é nosso convidado para sempre estar conosco aqui, ok? Vamos lá para o nosso tema de hoje. Quando doar não ajuda. Estamos aí na época de dezembro, época natalina, e temos que tomar cuidado com essa empolgação de ajudar, e às vezes tem coisas que a gente precisa nos policiar às vezes, ok? Vamos lá. O texto está no Salmo 84, verso 11 e o verso 12. Vamos lá para a nossa história. As crianças em situação de rua povoam a maioria dos cruzamentos da capital de Uganda, Kampala. Conheço muitas delas pelo nome e quando sou parada no trânsito, elas regularmente se aglomeram ao redor do meu carro para conversar e rir comigo. Por mais que eu me importe com os meninos e meninas, não lhes dou dinheiro. Após 4 anos morando na África Oriental, aprendi que na maioria dos casos, dar dinheiro não os ajuda. Vou usar Carlos como exemplo. Aos 11 anos de idade, Carlos era um garotinho fofo. Quando começou a pedir esmola, conseguia ganhar por dia 10.000 moedas ugandenses, uma quantia de dinheiro muito pequena. Carlos recusou uma bolsa escolar para continuar ganhando dinheiro nas ruas. Entretanto, à medida que ficava mais velho, poucas pessoas lhe davam dinheiro. Sua mendicância chegou ao fim e ele não tinha qualquer instrução que o preparasse para o trabalho legítimo. A passagem de Provérbios, capítulo 3, verso 27 e 28 diz: sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Quando uma criança enfia a mão pela janela no seu carro e pede ajuda, é natural pensar: está em meu poder ajudá-lo, agora dando dinheiro a esse jovenzinho. Mas aconselho você a considerar em oração se oferecer dinheiro beneficiaria verdadeiramente a pessoa. Há tempo para doar com liberalidade aos que passam necessidade, mas às vezes ajudar de outras maneiras é bem melhor. Quando não recebemos algo imediatamente, depois de orarmos, podemos descansar, certo de que Deus está escolhendo o que é melhor para edificar nosso caráter e fé. Deus se importa demais conosco para oferecer soluções rápidas que não sejam melhor para nós. Isso aí, aqui está a chave, soluções rápidas. Nós somos muito movidos por isso, por soluções rápidas. Tem que ser agora. Eu preciso agora. E Deus, Ele vem sempre, todas as vezes, querer moldar o nosso caráter e nos edificar na fé. E é isso que Deus quer nos ensinar a cada dia. A necessidade que eu passo, que você passa, não é para poder nos penalizar, nos castigar. Ele está exatamente nos ensinando a moldar nosso caráter, a forjar um caráter legítimo, íntegro, uma fé inabalável, acreditar nele, mesmo nas circunstâncias difíceis. Ele está ali sempre ao nosso lado, nos provendo, como acontece comigo nesse final de ano aqui, foi uma bênção pura. E por outro lado, ajudar as crianças e dando-lhe dinheiro, nós não estamos, na verdade, ajudando elas. Estamos apenas ensinando para elas que aquilo ali é fácil, vamos continuar assim mesmo, não precisa de estudar, não precisa de nada, você pode continuar assim. É isso que estamos ensinando. O certo mesmo, se nós formos analisar isso com calma, é nós ir até os pais dessas crianças, saber qual é a situação que está passando e nós ajudarmos. Vamos criar uma ONG para isso, se for preciso, uma ONG para ajudar as crianças das ruas, ir até as casas dessas crianças, saber como que seus pais estão,
né? Porque às vezes existem casos, né, de pais quererem fazer que seus filhos ganhem dinheiro para eles, né? E aí é outra questão para também resolvermos também. Mas o foco aqui é quando doar não ajuda, né? E na verdade esse ímpeto de querer ser solidário, de religiosidade, de querer ajudar, de fazer o bem ao próximo, às vezes complica, às vezes não ajuda as pessoas a crescerem. Nosso objetivo sempre é esse, né? Tem um ditado que diz que não ensinar a pescar e não dar o peixe. O peixe pode até dar enquanto a pessoa está ainda no processo de aprender a fazer as suas pescas. Aí você pode até ajudar. Você dá o peixe lá, vai dando um peixe, até a pessoa aprender a pescar. Mas tem que ensinar, mas eles têm que aprender a pescar, né? Não adianta querer só dar o peixe, porque amanhã talvez você não esteja mais aqui. E aí, como é que ficam eles? Está aqui o exemplo do Carlos, né? De 11 aninhos. Ele achava legal, muito fácil, né? Muito confortável estar nas ruas pegando dinheiro. Não quis ali a bolsa de estudo, cresceu e a situação dele ficou crítica. E como está muitas pessoas hoje. Precisamos acordar para isso. A igreja precisa acordar para isso, né? A igreja não é somente pregar o evangelho, ficar ali nas suas catedrais. Não. Vamos nós sair. Tanto que a palavra, o nome igreja, já disse, chamados para fora. Não é ficar ali dentro somente, né? Os dízimos vão usar para poder ajustar ali a igreja, para poder trazer manutenção para a igreja, mas também vamos usar os dízimos para podermos também ajudar as pessoas lá fora, criarmos ONG, criarmos ambientes para que nós possamos, ou situações para poder ajudar também essas pessoas. É hora de acordarmos, amados, tá bom? Vamos ao nosso examine aqui, né? Eu fico muito empolgado falando sobre isso. Leia o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 13, e veja o que o texto diz sobre os dons que Deus concede. Eu estou com um objetivo, com um propósito aí, de nós trazermos um OpaCast. Eu, particularmente, se eu tiver aí, se os colegas quiserem compartilhar comigo e vir comigo aqui, conversar comigo sobre esse capítulo 12 de Romanos, eu vou ficar mais grato ainda, mas se não houver possibilidade, eu vou falar sobre isso, e essa semana mesmo já vamos entrar para conversarmos sobre o capítulo 12 de Romanos, né, de uma forma bem... talvez não dê para falar tudo no dia, mas a gente vai falando de pouco a pouco, né, até trazermos ali a ideia central de Paulo sobre a igreja, que é ali. Romanos 12 é um capítulo impressionante, tá bom? Fique ligado no canal aí, amados. Vamos lá, considere o que você pode fazer por alguém necessitado, além de simplesmente lhe oferecer dinheiro. Aí é uma boa pergunta. O que você pode fazer para essas pessoas que estão passando necessidade, além, né, de simplesmente lhe dar dinheiro? Gente, a gente pode fazer muitas coisas, como eu falei, né? Você pode até ajudá-los, né, de uma forma assim, até eles aprenderem a pescar, mas tem que ensinar a pescar, senão fica confortável ali, a zona de conforto, e é um problema quando o ser humano se prende a essa zona de conforto. Para terminarmos, porque Deus às vezes não nos dá o que achamos necessário? Porque às vezes Deus ele quer, sobretudo, forjar nosso caráter, nos fazer pessoas dignas. E outra coisa também é fortificar a nossa fé, nos dar base para podermos, sobretudo também, confiar no seu poder. Tá bom? Deus te abençoe. Que amanhã estaremos de novo aqui para podermos dar continuidade, né? E que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos. Deus nos abençoe.